Screen. Aqui. Estou com a câmera. Tá me vendo? Nós estamos... Olá, pessoal! Vocês podem me ouvir, qualquer problema, estou aqui com a caixa de diálogo aberta, vocês podem me escrever, a Simone, do Rio de Janeiro, a Mariana, pode me ouvir, maravilha. A gente gosta sempre de começar no horário, né, em respeito aos participantes, né, as nossas agendas são sempre muito cheias, muito apertadas, com muitas atividades, véspera de feriado, agradeço a participação de vocês, muito feliz, estava até com medo, porque eu organizei, botei esse horário, mas depois fiquei pensando, ai meu Deus, o feriado, mas é o que a gente consegue nessa correria, né? Quero agradecer à SBS pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para tratar um pouquinho de dicas de pronúncia, né? Um tema que às vezes a gente tem dificuldade para trabalhar com aluno, que nem sempre está disponível,
para a gente. Eu sou professora de português e língua estrangeira, então meus alunos são estrangeiros, e uma literatura adequada a esse pessoal é muito difícil, né? Atividades a gente vai meio que por intuição, a gente vai trabalhando, tem alguns livros que nos ajudam, alguns materiais que têm algumas dicas, então a gente pode trabalhar. Eu deixei a câmera aberta, mas agora eu vou fechar e a gente vai concentrar mais no PowerPoint, tá? Deixar perguntas, fiquem à vontade. A Cristina Epp, olá Cristina, de São José dos Campos. O webinar é só em áudio para vocês, sim, e vocês podem escrever, né? As perguntas, a interação de vocês comigo é através desse chat, e eu vou lendo, vou procurando responder as questões, as dúvidas, comentários também, fiquem à vontade. Não consigo ver nada, disse Ângela, oh meu Deus! Eu deixei a minha imagem aberta, tá? A Silvia Alejandra é da Argentina. E eu vou colocar o PowerPoint agora, com algumas informações para a gente trabalhar, né? Bom dia de Belém, a Miriam do Nascimento é de Belém. Também não consigo, Mônica está dizendo que não consegue ver nada. Aí eu vou pedir para Priscila dar uma orientação a vocês. Priscila está como nosso anjinho da guarda, nos acompanhando, e pode fazer esse suporte, tá? Qualquer problema, ela vai ajudar vocês, né? A Mônica também, a Ângela acho que já conseguiu. Estou vendo o primeiro slide. Oba, então vamos lá, já está vendo, vamos lá. Eu vejo e escuto bem, disse a Cristiane. Ótimo. Então vou fechar minha câmera, agora vocês já me conhecem, já me viram. Depois, no finalzinho, eu volto a abri-la, tá? Para concentrar aqui no material. Eu acho que eu fiz, acho que é o contrário, né? Eu abri a câmera agora, isso. Para vocês me verem. Olá, pessoal. Tá? Mas aí eu vou fechá-la e depois eu volto a abrir ao final para a gente poder conversar. Agora eu te vejo. Aí, Cristina, exatamente. Eu achei que tivesse ligado a câmera, mas não estava. Ela me enganou aqui. Muito bom. Então, vou tirar a câmera. Pronto, vamos ao PowerPoint. Ele leva aqui tem um delay aqui para poder virar. Enquanto ele não vira, a gente vai falar, então, aguardar mudar o slide para as dicas de pronúncia. Queria saber se vocês, enquanto não vira, já trabalham bastante com pronúncia nas aulas de vocês, quais atividades vocês gostam, quais pontos vocês normalmente abordam e se tem algum material específico, né? Vou pedir para vocês fazerem os comentários aqui no chat, enquanto não vir aqui o meu primeiro slide. É só o primeiro que está com essa demora, tá? E aí eu vou comentando com vocês, né? Eu conheço 2 materiais interessantes, mas ambos foram produzidos na Argentina e são específicos para trabalhar a pronúncia com alunos estrangeiros, tá? É difícil conseguir esses materiais. Eu, na verdade, consegui através de uma amiga, a Camila, a professora Camila, do Brasileirices. Quando passou um ano lá, em Buenos Aires, ela trouxe para mim. E tem um outro material da Lidel, português de Portugal, mas que dá para a gente trabalhar, que também é bastante interessante, né? Eu trabalho, mas sinto falta de mais material. Uso algumas páginas de um livro antigo da FUNSEB, da Argentina. O pessoal da Argentina é muito ligado nesse tema, é uma questão muito importante para os alunos estrangeiros hispano-falantes, principalmente da Argentina, né? Fonética com música, é esse que eu estava me referindo, e outros materiais encontrados na internet,
tá? Eu gosto do Fonética Lúdica, exatamente desse livro que eu estava me referindo, e eu uso músicas, textos, áudios de livros e sinto falta de material. Pois é, a SBS está organizando um próximo chat sobre uso de músicas, né? É o próximo webinar, desculpa, não é chat, é binário, com o uso de músicas, e eu acho que vai ser legal, porque hoje a gente tem uma dificuldade para selecionar essas músicas. Eu estou, assim, super curiosa, estou querendo muito participar para ver qual é a seleção que a professora Daniela, né, vai mostrar para a gente, porque nem sempre é fácil escolher as músicas brasileiras, porque às vezes são muito antigas, ou às vezes as recentes, as mais novas, nem sempre são muito adequadas, né? Uso músicas, livros, áudios, mas sinto falta. Tenho meu material que desenvolvi ao estudar. É isso aí, Simone. Eu também desenvolvi um material, gente, não quer virar isso aqui. Eu também desenvolvi um material, que é uma parte dele, é o que eu trouxe para vocês, né, aqui. Né? Muito bem. Gente, o que eu faço? A página não vira, não funciona. Sou de Sergipe, disse a Margarida Ruiz. Muito bom. 39 participantes. Estou apertando tudo aqui para ver se vai. Priscila, socorro! Eu espero que dê conta isso aqui, travado. O nome... agora foi. Metodologia, né? Então, nós vamos tratar hoje dos aspectos relacionados mais à pronúncia, porque nosso tempo é bem curtinho, né? O tema é bastante longo, tá? Então, não daria para a gente tratar todas as questões. Veremos as diferenças no modo de falar das várias regiões brasileiras, né? Então, é uma questão até cultural que a gente tem. O jeito de falar nas diferentes partes do Brasil. Daremos ênfase às principais características de cada parte do Brasil. Vocês vão ver que eu tenho uma divisão, né? Encontrei uma divisão de acordo com a maneira de se falar, que eu acho interessante, a gente pode comentar. E o vocabulário específico de cada região, a gente não vai conseguir tratar aqui, infelizmente, né? Então, por quê? A característica, né? A gente consegue perceber quando uma pessoa é de uma região pela maneira como ela pronuncia a palavra e pelo vocabulário que ela usa, e também algumas questões na estrutura, frases invertidas, a negação, dupla negação. A gente tem alguns marcos muito fortes. Né? Então, a primeira questão é o que é fonética. É o estudo dos aspectos acústicos, o som, e a voz vai falhar, reais da fala. Né? Então, o que interessa para a fonética? É a maneira como eu pronuncio as palavras. Né? Se eu falo dia, né? Ou dia. Então, são maneiras que a gente encontra no país. Dependendo da região, dependendo, claro, da formação daquele povo, as origens daquele povo, daquele determinado local. A fonologia faz um estudo, deixa eu ver se eu passo para cá, dos fonemas e a função do sistema linguístico, ou seja, os fonemas são os diferentes sons que produzimos para exprimir nossas ideias, sentimentos e emoções, né? Eu sempre acho fonologia, fonética tão próximo, fico atordoada com essas definições. Ok? Deixa eu ver. Viviane tá aí, né? Tem umas pessoas que a gente conhece. Olá, Viviane, tudo bem? Deixa eu ver aqui se temos algumas perguntas.
Meu sotaque aqui virou uma mistura de sotaque nordestino e carioca. É verdade. Que legal, Margarida. Fonética lúdica e fonética com música seria o nome do outro livro. Na internet vocês podem encontrar. Entramos agora, temos o hábito de mostrar as diferentes formas de pronunciar os nossos diferentes sotaques e pronúncias do nosso Brasil. É muito interessante porque quem está fora do Brasil pode passear por essas pronúncias todas, né? A gente aqui no Brasil, eu falo pela minha experiência, a gente acaba ficando concentrado no local onde a gente está. Os alunos querem mais, eu só quero saber da pronúncia, da maneira de falar daqui da onde eu estou. Se ele vai viajar, vai conhecer algum outro estado, alguma outra cidade, ele até se interessa em saber quais são as diferenças. Mas, no geral, ele quer, assim, simplificar ao máximo os problemas dele. Então, a gente não pode avançar tanto, explorar tanto, como vocês que estão aí no exterior. Muito bem. Vamos ver aqui. Tanto fonética e fonologia, elas são muito próximas, né? E há uma tendência hoje em dia em aproximar esses dois estudos. A fonética, que trata da identificação e classificação dos fonemas, tá? Simplificando o que a gente viu no slide anterior. E a segunda, a fonologia, que tem uma função mais específica da língua, pois estuda essas relações dos fonemas, como eles exercem entre si, né? Essa nomenclatura é bem específica, mas eu acho que é importante a gente ter isso bem claro no nosso dia a dia como professores, né? É também legal a gente lembrar que os movimentos da fala, isso é, quando falamos, quando vamos produzir um som, precisamos de alguns órgãos fonoarticulatórios, isso é, alguns órgãos que se movimentam para que nós possamos produzir estes sons, né? Então, o lábio, quando eu falo eu produzo através dos lábios dos outros. A língua, então nós temos a língua funcionando, tanto o dorso da língua, aquela partezinha, quando a gente vai fazer o som nasal, a gente precisa levantar um pouquinho o dorso da língua, lá aquela parte do fundo, para quem não está entendendo o que é dorso, até eu também confuso. A gente levanta um pouquinho para que o ar saia, uma parte pelo nariz e uma parte pela boca. Então, a língua está fazendo parte desse processo, tá? Então, vai acontecer também com o R. Nós temos o R do dorso de língua, que é aquele mais forte no início das palavras, ou o R dobrado. Então, eu digo carro. Eu uso, né, aqui a garganta, aqui embaixo, e o dorso da minha língua sobe. E o de ponta de língua, o R na ponta da língua, que eu falo com a língua entre os dedos, né? Então, eu digo caro. Caro, são dois R's diferentes. Importante falar isso para os nossos alunos, principalmente quando eles são franceses, né? Que só tem aquele R forte. O R, e aí eles não conseguem fazer o R de ponta de língua, tá? Os dentes também vão participar, como eu dei o exemplo agora, né? E também a bochecha, quando eu faço um pá, né? Pá, bo, para falar bochecha, o ar bate lá nas minhas bochechas e aí eu posso produzir esse som, tá? Muito bem. Uma característica do nosso idioma é que é uma língua silábica, né? Isso é, a gente pronuncia, a gente sempre se apoia numa sílaba, né? Em que a vogal é muito importante, tá? Nós temos as vogais tônicas e átonas. E não estou incluindo as variações nasais, a gente já vai ver
um slide em que mostramos quais são essas vogais. É abundante a ocorrência de vogais, combinações de vogais. Lembram-se dos ditongos e dos ditongos. Nem toda língua, nem todo idioma tem essa ocorrência. A gente tem, né, o alemão, tem algumas línguas que a gente vê aquele monte de consoantes. Ai, meu Deus, como é que eu pronuncio isso? A gente não sabe por quê. Na nossa cabeça, normalmente a gente vem desde criança, na época da alfabetização, aprendendo sílaba, vogal, consoante, vogal e consoante, ou o contrário, consoante e vogal, né? Quando muda esse padrão, a gente fica super atrapalhado, não consegue ler, não consegue entender uma lógica, parece que não tem lógica para a gente, né? E também, dentro desse padrão, nós temos os acentos, a acentuação ou sílaba tônica, né? Em que nós temos palavras oxítonas, paroxítonas, onde é predominante no português, por isso que quando as palavras são trazidas de outro idioma, a gente tem essa tendência a colocar a sílaba tônica na segunda, a penúltima, né? E faz a paroxítona, tá? E as proparoxítonas, que a incidência é menor, tá? Nós temos estudos fonológicos que classificam 19 consoantes. E aqui, em geral, as produções orais em língua portuguesa são realizadas da mesma forma que a escrita. Mas há controvérsias. Vocês concordam com esta afirmação? Em geral, as produções orais, vou até marcar aqui, vou até usar a canetinha aqui, o highlight, spotlight. Em geral, as produções orais em língua portuguesa são realizadas da mesma forma que na escrita. Deixa eu ver aqui os comentários. Olá, Mônica! Tem a Claudete de Genebra, a Cláudia de Buenos Aires, a Vivi, a Margarida, tem os nomes conhecidos. Vou esperar vocês comentarem. Não concordo, disse Simone. Muito bem, não concorda. Vocês concordam que as produções orais em língua portuguesa são realizadas da mesma forma que a escrita? Mais alguém? Eu também não concordo, disse a Mônica. Não concordo, ninguém. Muito bom. A cada dia a língua falada se afasta mais da língua escrita. Nem tanto, disse a Cristina Epp. Olá, Cristina. Em geral, eu concordo. Daniela, tudo bem? Muito bom. Então, há controvérsias. Eu lembro, né? A gente lembra, se a gente pegar os modernistas, lembram-se? Quando estudamos a literatura modernista, eles estavam tentando fazer a produção, né, de textos, de livros, como as pessoas, os brasileiros falam, né? Só que cada região fala de um jeito. E, bom, com base nessa afirmativa, deixa eu ver, normal, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo virar agora. Pronto. Eu encontrei, né, esse texto, esse pequeno artigo, né, do Jô Soares, falando a respeito, né, exatamente disso. Que português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. E aí, a resposta dele foi o seguinte: pois é, o português, olha lá, é muito fácil de aprender. Deixa eu ir marcando aqui para vocês. Porque é uma língua... Não, esse está péssimo. Eu estou brincando aqui com os, com os recursos. Vou pôr o spotlight. Porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Né? Então, só por aqui,
vocês já estão vendo que há algumas particularidades do português. Só por aqui já é um bom exemplo, né? A gente sabe que o O muitas vezes vira U, né? Que a gente cria ditongos onde não tem, a gente faz monotongos quando deveria fazer ditongo, né? Que mais? O E que vira I muitas vezes, né? Dependendo da região. Então aqui já dá uma boa ideia do que a gente faz, né? Intuitivamente a gente já vê e eu tentei sistematizar um pouquinho melhor para vocês, né? Fora que a língua falada, isso, se afasta da norma culta cada vez mais. Eu não estou nem entrando nas questões do vocabulário, né? Estou falando exatamente das questões da pronúncia. Se a gente for pegar ainda vocabulário, gírias, for pegar a distância que a gente tem feito, né? Várias formas de falar não seguindo a gramática, quando o uso de verbos, combinatórias de verbos, a gente faz uma misturada total. Nossos alunos bem sabem o que é isso, quando estão escrevendo, exatamente. Né? Os próprios brasileiros, quando estão, as crianças, quando estão sendo alfabetizadas, elas têm muita dificuldade na escrita. Os sons do X, né? O presta atenção, quando junta tudo, juntou o prestar atenção, eu já falo como se fosse uma coisa só. Muito bem. Então, olha só que eu tenho aqui para vocês, ou quase igual. Todos os alunos estrangeiros, eles têm dificuldades com os sons nasais. Nenhum aluno estrangeiro que eu conheço até hoje conseguiu fazer bem o som nasal, porque simplesmente não existe esse som em outros idiomas. São raríssimos os idiomas que têm sons nasais. Já me falaram que alguns idiomas indígenas têm esse som, mas dos nossos alunos, em geral, não, eles não sabem. O som nasal, ele é feito não só com o tio, lembrando, mas também com o ões, né? O M e o N, né? Também. O R, que eu falei no início, ponto de língua ou de dorso, também é uma dificuldade constante, que a gente logo de cara, independentemente da língua materna, da origem do aluno, a gente tem que ajudá-los. Os sons do X é o inferno, ninguém sabe. E o L com som de U também, eles vêm falando esse L. Gente, desculpa pela tosse. A gente logo sabe quando é uma pessoa de fora, porque vem falando Brasil, gol. Aí a primeira coisa que eu falo, não é Brasil nem gol, é Brasil e gol. Se vocês estão aqui, vocês têm que saber falar o nome do país, pronunciar direitinho. E a dificuldade na pronúncia de palavras semelhantes, quando tem apenas uma palavra, uma letra diferente, ou um acento, também é uma grande dificuldade para os estrangeiros. Muito bem. Olha só, acho que aqui dá um resumo bem fácil da gente perceber, notar, como o espanhol, ele realmente não tem muitas variações. As vogais, do jeito que são escritas, elas são pronunciadas. E no português, nós já temos a E e O aberto e fechado. Isso é o que também causa um pouco de confusão. Deixa eu ver o que a Margarida disse. O uso do R e do L é uma tortura para meus alunos japoneses. É verdade, eles não conseguem fazer o R, ainda mais quando for... E quando a gente dá o futuro do presente para eles, é o inferno. Eu fico com dó, eu fico até com vergonha e passo rápido, vou pro
futuro informal, porque eles não conseguem, é uma tortura, é uma judiação dar o futuro do presente para os japoneses, porque é um excesso de R e eles não conseguem pronunciar. O S entre vogais também é difícil para os mexicanos, porque tem aquele som mais forte, vira Z, né? Tem um aluno japonês com esse mesmo problema. Todos os orientais têm esse problema do R e do S. L. Uhum. Bom, aqui nós temos algumas vogais, né, dos sons abertos e fechados, vogais orais e vogais nasais. Tá? E as vogais orais, olha lá, nós temos as tônicas e átonas, né? As mais fortes, quando tem um acento, é fácil da gente perceber. A gente conta para o aluno, olha, aqui tem acento, ó, beleza, você carrega aqui, né, no estresse, na pronúncia, né? Mas se não tem o acento, como que ele vai saber? Decorando a palavra, não tem outro jeito. Uhum. A Ângela comentou, bem hoje, sobre o futuro. Ah, tá ótimo. Muito bem. As vogais nasais, né? Então, também, que só para a gente ilustrar um pouquinho o que vem falando, isso todo mundo sabe, não é novidade, né? E aí eu acho muito legal, eu pus até essas definições de pronúncia e pronunciação. O que vocês acham? Vocês usam a palavra pronunciação no dia a dia? Quero que vocês comentem, né? Porque os nossos alunos, principalmente os hispanos, é tudo, qual é a pronunciação de táxi? Né? Como que vocês lidam? Como que é essa questão para vocês? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Eu nunca perguntei a nenhuma professora, nem para as minhas colegas aqui. Estou aproveitando para perguntar para vocês. Vou deixar assim um minutinho para vocês me responder aqui no chat, né? Dá um tempinho para a gente comentar essa questão da pronúncia. É pronúncia ou é pronunciação? Ah, tá. Você vê, eu vou. Bom, voltando aqui, eu uso pronúncia. Eu não sabia que existia pronunciação. Que vergonha. Pois é, Daniela, não fique com vergonha não, sabe por quê? Eu também fui procurar. De tanto que esses alunos falavam, a pronunciação, qual a pronunciação? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver se é um falso cognato, deixa eu ver o que é, porque não é possível, eles usam tanto pronunciação o tempo todo, que eu quero entender esse negócio. Eu confesso que eu ainda não entendi muito bem, tá? Minha professora sempre falou pronúncia, disse a Silvia. Eu uso pronúncia, eu achava que era a mesma coisa. Então, Cláudia, muito bom. As duas palavras existem no português, a gente pode usar. É que nós, pelos usos e costumes, a gente fala pronúncia, que é a articulação dos sons das letras. Das sílabas das palavras. A pronunciação é a maneira especial de pronunciar esses sons. Então, é praticamente a mesma coisa. Só que eu acho, na minha concepção, se eu tiver errado, me corrijam, por favor, a pronunciação, a gente não usa esse termo, a gente usa só pronúncia, a gente nem lembra que existe o termo. Tá? Mas ele está lá, tá no dicionário. Então, isso era a primeira, assim, uma provocação que eu queria fazer e também tirar essa dúvida com vocês, porque realmente a gente ouve muito, né? E é através da oralidade que a gente vai perceber, né, com facilidade essa diversidade linguística que existe no Brasil, né? Assim como em outros países, é a mesma coisa. E aí a gente consegue, por isso que quando a gente conhece alguém, a gente fica assim, nós professores, né? Eu acho que vocês são assim, a gente conhece alguém e fica pensando, deixa eu pensar de onde ela é. Eu acho que ela é lá do Pará. Não é assim? Eu tenho umas amigas que eu não conseguia definir muito bem.
da onde elas eram. Até que elas me falaram, eu sou do Amazonas. A outra disse, eu sou de Belém. Agora entendi. Porque é uma mistura, a pronúncia é uma coisa misturada, a pronúncia lá do norte, né? Parece um pouco carioca, devido os portugueses que lá se instalaram, né? Então eles falam aquele o S puxado, né? Tem um pouco de nasal, às vezes até bastante nasal. Então a gente fica tentando achar esses marcos para sem, né, que a pessoa diga, a gente tentar adivinhar de onde ela é. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É muito rápido. Eu tô adorando interagir aqui com vocês. Graziela, o slide está cortado no final, não vejo ele inteiro. Depois a gente pode até mandar, eu acho que vai estar tudo gravado também, a gente pode mandar para vocês. O uso do R das vogais nasais é um tormento para meus alunos franceses. É mesmo, Claudete. Terrível, terrível. Eles não conseguem, não só os franceses. Eu não sei se vocês já trabalharam, pior do que o an é o plural do nasal. Aí eles piram. O plural do nasal, coração, eles até contentam com muitos sons. Aí você chega e fala assim, são corações. Ele fala, o quê? Não é possível. Aí vira um tormento. Mas é muito divertida a aula, sem dúvida, porque eles ficam tentando fazer, a gente também, tentando pronunciar, né, o som, e é uma loucura. Meus alunos japoneses não têm problema com R, mas com o L. E o chinês tem problema oposto. O R é uma tortura para eles, disse a Daniela Campelo. Muito bom. Não, só uso pronúncia, disse a Nilma. Muito bem. Comento nas aulas de inglês. Parece que meu chat não está atualizando, disse a Ana Amélia. Vivi, eu só uso pronúncia. Também. Poxa, eu acho que são os alunos que ficam falando esse termo pronunciação. Bom, então, como aqui o negócio é muito rápido, deixa eu passar aqui para o próximo slide, a questão do sotaque. Né? Quando eu comecei a trabalhar com esse material, foi um debate que surgiu a respeito do título que a gente daria. É sotaque? É pronúncia? Qual é o melhor, né, termo para definir isso? Então, eu fui lá pesquisar. O sotaque é a pronúncia própria do indivíduo. Só que o sotaque, eu acho que ele fica... a maneira como a gente fala, né? Normalmente a gente se refere ao nativo. O sotaque do Rio, sotaque de Minas, sotaque do Rio Grande do Sul. É o que a gente usa mais, né? Como regionalismos, tá? Mas nada impede que seja a forma como o estrangeiro pronuncia um outro idioma, né? As características, né, da língua materna sempre vão estar ali, impregnadas. Então, falava inglês com sotaque. Então, por isso que no slide eu coloquei que sotaque é identidade. Então, às vezes a gente não só consegue perceber da onde o nosso aluno é, só de ouvi-lo, né? A gente, peraí, a língua materna dele é um espanhol, me parece que é mais lá de Buenos Aires, porque fala mais assim, com a boca mais fechada, e ele deve estar no Brasil há pelo menos 3 anos, não é assim que a gente faz? A gente vai tentando descobrir a história do aluno antes dele nos contar, né? Achei que pronúncia era português e pronunciação em espanhol. Olha lá, né? Não, tá aí uma coisa boa para a gente depois dar uma pesquisada e mais a fundo nessa questão da pronunciação e sotaque. Mesmo em São Paulo, capital, interior, tem diferenças, muitas diferenças, Claudete, exatamente. Meus alunos sempre perguntam se as dicas de pronúncia que dou são... Deixa eu ver.
do português do Brasil ou só de Minas Gerais? Ai, que ótimo. Quando a gente está fora do Brasil, existe uma... É natural que a gente vá perdendo o nosso sotaque, né? Aquelas características mais fortes do sotaque, e que vai ficando uma coisa meio que neutra, vamos dizer assim, ou com menos vícios, fica uma coisa mais linear, com menos marcas de identidade, vamos falar assim, né? Difícil, mas acho que quem está fora me entende, né? Parece-me que a oralidade ficou em segundo plano, foi isso? Como assim, Mônica? Parece-me que a oralidade ficou em segundo plano? Por que ficou em segundo plano? Porém difícil. Não sei em que contexto você fez o comentário, porque agora já passou, né, o que eu falei. Muito bacana essa diversidade. O pessoal do leste europeu, ao pronunciar Caçapava, diz Caxapava, né? Não consegue falar, muito bom, porque não tem aquela articulação necessária para pronunciar aquele som. O chat não atualiza, disse a Silvia Cury. Significa que o importante é se comunicar, o que fala da oralidade. Tá. Um paulistano identificou que minha aluna canadense aprendeu português no Rio, por causa do sotaque dela. Olha aí, olha como a gente passa muitas informações subliminares só pela maneira de falar, né? Então, acho que esse encontro hoje era mais isso, né? Provocar vocês, para quem já percebeu, legal. Quem ainda não fez esse exercício, vai passar a se divertir, porque é muito legal. Que mais? A maneira como ela falou, Jesus a denunciou. Sou mineira e eduquei minha pronúncia para ensinar. Mas um dia um aluno me pediu para falar em mineirês com ele. Quando eu fiz, ele disse: agora entendi, porque eu entendo todo mundo, exceto minha amiga de Minas Gerais. Ótimo, Daniela, maravilhoso, porque os mineirinhos, eles juntam tudo, né? E aí, deixa eu ver, passar aqui para frente um pouquinho. Olha só, lá no Wikipedia eu encontrei essa divisão, né, para os sotaques brasileiros. Eu achei bárbaro, eu confesso, peguei deles, estou dando crédito, eu não faria melhor. E aqui eles estão sugerindo 16 sotaques, ou maneiras de falar distintas, coisas que a gente nem a gente sabe por intuição, vamos dizer assim. Alguns a gente sabe mesmo de verdade, outros a gente sabe por intuição. Então, como a gente tem bem pouquinho tempo, eu vou passar naqueles que a gente normalmente não comenta. Do Rio, São Paulo, todo mundo sabe, né? Então, vamos para frente. Bom, o caipira, que na verdade, a gente associa ao interior de São Paulo, mas que, na verdade, faz parte de todos esses estados aqui, olha, eu vou pegar aqui meu spotlight, olha quantos estados, opa, volta, falam meu Deus, ele tá querendo me pegar aqui, peraí, spotlight. Olha só, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Minas, Bahia e Sergipe, nós encontramos pessoas que fazem o R caipira, o chamado R retroflexo. E quem levou o culpado, né, de disseminar esse R caipira, do porta, porteira, portão, foram os bandeirantes, que aprenderam com os índios tupis, assimilaram, e no período dos bandeirantes, eles percorreram boa parte do país, levando essa maneira de falar, né?
O meu caipira é mesmo depois de 17 anos fora. É o mesmo depois de 17 anos fora do Brasil. Ele é forte, ele é muito forte, é verdade. É difícil de reduzir, né? Uma coisa interessante na maneira de falar, olha só, a gente sabe que no Nordeste também é muito característico, nós temos aquela maneira de falar do nordestino, que é mais rápida, mais acelerada, as vogais são mais abertas, principalmente a letra E, né? Metade do país para cima é E, para baixo é E. Mas nós temos ali na costa do norte, né, litoral, tanto do Maranhão e do Ceará, nós temos umas características, umas particularidades. Por exemplo, o V é trocado pelo R, né? Então, a pronúncia é turrai. Turrai para onde? Não é tu vai, é turrai, né? Troca-se o O pelo U, não lá no final, mas no início da palavra. Eles falam orelhão, né? E a troca do E pelo I na sílaba também, não na final, na última da palavra, mas como cibola, eles fazem bastante isso. É uma característica, uma particularidade do local. Estou de olho aqui na hora. O baiano, você sabe, aquele jeito de falar gostoso do baiano, ele não fala o R final das palavras, ele fala calor, Salvador, né? E tem uma coisa que eu acho legal no baiano, que ele abre, né? Todas as vogais, elas são super abertas. Ele fala colesterol, de soteropolitano. Eu aprendi a palavra soteropolitano com os baianos. Logo, eu não consigo fazer a pronúncia do paulista quando eu digo soteropolitano. É outra palavra. Eu só consigo fazer soteropolitano. Olha só, vamos fazer ver uns comentários legais aqui. O meu caipira eu já vi. Os slides estarão disponíveis de alguma forma depois? Fábio, não sei. Preciso ver com Priscila. A gente depois te responde. Ou ela te manda aí uma resposta privada. Eu amo o mineirês. O mineirês é ótimo. O mineirês me lembra algo assim de aconchego. Não sei se vocês têm essa mesma ideia. O mineirês parece que é um aconchego, que a gente está em casa, que a gente está na cozinha da casa da avó da gente, né? Tomando café e comendo pão de queijo. É uma delícia o mineirês. O som, a pronúncia, nos remete também às lembranças, né? Muito legal. Marido de Minas, disse a Cláudia Éboli, sempre achei o máximo na TV Carioca veicular a propaganda mais barato, extra. E aqui em São Paulo vincularem mais barato, extra. Gente, essa história do supermercado ser extra e extra, eu vivi também quando eu morei em Fortaleza. Para mim, o supermercado é extra. E agora eles falam extra, eles vão para o extra. Preciso me adequar aqui, né? É muito legal. Bem lembrado, foi quem falou? Ricardo Cono. Maravilha, é isso aí. Bem, gente, eu tinha mais slides, como sempre, eu preparo um monte de coisa, né? E aqui foi só um pouquinho desse tema, né? Para vocês tratarem com os seus alunos de uma maneira também divertida. Juntando, a proposta é juntar um pouco da história, né? Dos estados, das regiões brasileiras, quem foram os povos que inicialmente chegaram, se instalaram, porque a partir daí, dessa história, vocês vão entender melhor porque um lugar fala de um jeito e outro lugar fala de outro jeito, né? Então, por exemplo, onde os portugueses se instalaram é como no Rio de Janeiro, fala-se o R
mais puxado, é um R nermão, né? Ou fala como na França, porque era chique falar assim, né? Ou o S, que é o mesmo, né? Que parece um X, que é o chiado. Isso é muito característico dos portugueses. Quando vieram, a corte veio, trouxe toda essa maneira de falar muito próxima dos franceses. Então é legal, quando vocês têm alunos franceses, explorar isso, porque eles também se sentem acolhidos. Primeiro que eles vão se sentir mais interessados pela nossa história, vão se identificar. É mesmo? Teve os franceses aqui? Tiveram essa força, né, na maneira, na nossa história, nessa cultura, trouxeram uma contribuição? É muito legal. Tá? Muito bom, pena que tão curtinho. É muito curtinho, Cristiane, é mesmo. Eu tinha aqui mais um montão de coisa para falar para vocês. Não gostaria de ficar mais, adorei os comentários. Vou abrir a câmera, vou abrir para vocês me verem. Adorei aqui os comentários. Graziela, você vai dar as dicas de pronúncia do português. Isso que eu entendi na proposta. Isso. Essas dicas. Então, de como trabalhar, deixa eu ver, Cristina, de como trabalhar com os alunos, eu tenho material, é muito extenso, né? E é muito legal como trabalhar dicas de pronúncia. Nesse encontro, como era muito curtinho, era uma coisa muito rápida, eu queria dar só essas pinceladas mesmo, para a gente trocar ideias e pensar em algumas coisas na hora de passar para os nossos alunos. Eu tenho um material, para você ter uma ideia, Cristina, que dura um treinamento que pode levar até 3 horas, com todas as informações, trazendo todas as questões da pronúncia, as dificuldades. Depois eu tenho até ao final, por língua materna, eu comparo o português com vários idiomas, aonde são as maiores dificuldades. Então, eu tenho português com espanhol, quais são as maiores dúvidas? Português com francês, onde estão as maiores dificuldades na pronúncia. É muito legal o material, assim, estou fazendo meu comercial aqui, mas realmente peço desculpas, porque não dá para trabalhar tudo isso nesses 45 minutos, né? Olá, meu nome é Irita, tive problema com a internet, sou professora de português há muitos anos, utilizo o Fale e utilizo também o Learning English. Por favor, eu poderia receber essa apresentação? Obrigada. Eu vou disponibilizar para Priscila e depois aí a gente vê se ela manda para vocês como que é, tá? Eu uso guia prático de fonética, disse a Mariana. Dicas e modelos para uma boa pronúncia, do Luiz Rose. Luiz é o máximo. Os 2 livros, esses que eu comentei logo no início, que tratam de questões de fonética, voltado para o aluno hispano, são de autoria do Luiz Rose. Um é com a professora, ai meu Deus, Adriana Almeida, e outra dele, né? Máximo, muito legal. Você tem esse material para vender? Então, a gente tem muita coisa. Se vocês tiverem algum interesse, alguma coisa, eu vou deixar o meu... Eu estou no Facebook, vocês podem me encontrar facilmente pelo Facebook, tá? Graziela Forte. Aí fiquem à vontade para mandar mensagens, o que vocês precisarem, trocar informações, o que eu puder ajudar, estou às ordens. Que mais? Muito obrigada, forte abraço do Peru, Ruth, obrigada, eu que agradeço muito. A Cláudia tem interesse? Me escreva, Cláudia, me mande uma mensagem, que aí a gente conversa, você me explica melhor quais são as suas necessidades, e aí a gente vai trocando umas figurinhas, o que eu puder ajudar, eu ficarei muito feliz. Obrigada, Claudete de Genebra, eu que agradeço.
Então, muito obrigada, gente. Eu tenho uma aula agora, eu adoraria ficar aqui, mas vai ser assim, ó, correndo. Tem que chegar a tempo para a aula. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada à SBS pelo convite. Valeu!